Olá a todos! Hoje nós vamos aprender como configurar uma outra opção de atividade que pode ser tanto à distância quanto presencial aqui dentro do Moodle. É a atividade questionário. Eu vou realizá-la como uma atividade presencial. Vou dar um clique aqui. E aqui eu vou adicionar uma atividade ou recurso. Como ela é uma atividade, está dentro do primeiro campo aqui, de atividades, é o questionário. Quando eu dou um clique, aparece aqui uma pequena introdução do que é essa atividade, eu vou no acrescentar. Aqui, vou deixar o nome questionário teste, ok? E na introdução, eu vou colocar os parâmetros de tudo aquilo que eu configurei. Como eu ainda não fiz a configuração, ela eu deixo por último. Vou dar um clique em expandir tudo para poder definir aqui os parâmetros embaixo. A duração, se for uma atividade à distância, eu posso ativar esses dois blocos e deixá-la disponível por alguns dias ou semanas, depende do meu objetivo e do tamanho desse questionário. No meu caso, como é uma atividade presencial, e pensando que o meu curso tem mais de um polo, então ele às vezes vai ter datas diferentes de aulas presenciais, eu vou ativar como limite de tempo. Porque aí, uma vez que o aluno abriu aquele questionário, ele tem esse limite de tempo para realizar essa atividade e, fechado o limite, acaba ali a oportunidade dele. Como vai ser uma presencial, foi a aula, recebe as instruções ali do tutor presencial, e aí realiza essa atividade. Então, eu não vou ativar as de data. Aqui no limite de tempo, eu posso ter de segundos a semanas, depende de como eu quero configurar. Eu vou deixar aqui minutos, porque eu acho mais fácil para alunos e professores entenderem. Vou deixar aqui 180 minutos, que seriam 3 horas, que é o que normalmente a gente usa para uma avaliação e também para uma atividade avaliativa, né? Quando não é final. Aqui ele dá o parâmetro de quando o tempo expirar, eu acabei de definir um tempo fixo. Quando esse tempo expirar, o que ele vai ter que fazer? Eu tenho 3 opções. A que já fica aqui nele é essa última. É isso, a tentativa tem que ser enviada antes do tempo expirar, ou não será levada em conta. Seria igual aquelas provas de concurso, né? Que vai dando, ó, falta meia hora, agora falta 15 minutos, falta 10, faltando 5, pedindo para todo mundo enviar, porque senão, se ele deixar o tempo expirar, nem aquilo que ele fez ele envia. A outra opção é dar um tempo de carência. Se eu der esse tempo, ele vai ser definido bem aqui embaixo, ó, de quantos minutos ou segundos eu vou dar de carência depois que aquele tempo foi atingido. E aí ela pode ser enviada, mas só que ele não pode modificar as questões que já foram respondidas. E essa primeira ela é enviada automaticamente. Deu aquele tempo, deu as 3 horas aqui que eu defini, os 180 minutos, ele para onde o aluno estiver e tudo que ele fez ele manda. Eu vou deixar essa aqui, a tentativa é enviada automaticamente. Se ela é enviada automaticamente, eu não preciso aqui do tempo de carência. Por isso que quando eu venho aqui, ó, ele nem me dá a opção aqui de ou ativar ou desativar. Ok? Aqui eu vou trabalhar com a minha nota, né? No caso, como é uma atividade presencial, eu não vou dar para o aluno várias chances de resposta. Ele só vai ter uma. Se ele só vai ter uma, aqui primeira coisa é tentativas permitidas. Eu vou definir. Ilimitado seria aquele que vai ser um questionário, sim, esse tipo de atividade, mas é só para fixar um conteúdo. Então, ele começa a estudar, entra no questionário, faz um pouco, teve dificuldade, fecha aquela tentativa e vai fazendo isso até ter mais segurança no conteúdo. Posso também dar 2 ou 3 tentativas, que é naquele caso de uma atividade configurada para ser à distância. E eu sei, né, nós sabemos que tem várias coisas que podem acontecer quando a gente está trabalhando com a internet. Então, quando é à distância, é bom que sejam 2 ou 3 tentativas,
porque dá para o aluno aquela possibilidade de, ai, na minha casa a internet caiu, o meu sinal também não estava bom, e por conta disso, minha tentativa na hora lá que eu estava concluindo, ela já foi enviada e eu não queria. Então, quando é à distância, o normal é a gente dar duas ou três tentativas. Aqui, como é presencial, né, a gente vai ter pessoas ali, o tutor presencial principalmente, para orientar e pensando numa estrutura, né, mais sólida, com um sinal forte ali na sala que a gente, o laboratório que a gente for utilizar, eu vou deixar uma tentativa só. Uma tentativa só, o método de avaliação já não aparece para mim. Só para mostrar, vou deixar aqui duas. Quando eu deixo mais de uma tentativa, que seria mais indicado para atividade de distância, eu posso pedir que valha a nota mais alta. Às vezes, na primeira tentativa, ele estava mais relaxado e aí conseguiu se concentrar melhor, teve um desempenho melhor. Vai ficar com aquela nota mais alta. Posso pedir a nota média, se ele tem 3, 4 tentativas e ele tentou todas elas, o computador vai ver ali, o Moodle, né? Quanto ele tirou em cada uma, somar e dividir pelas tentativas que ele fez. Pode ser só a nota da primeira tentativa, tentou uma vez e é aquela nota que está valendo, e se ele tenta outras é só para ele fixar aquele conteúdo, mas a nota já foi dada. Ou a última tentativa, dei para ele 2, 3 chances, apesar de às vezes ele estar mais calmo nas primeiras, chegou na última ele ficou um pouco pressionado pelo tempo, ou então porque sabia que aquela ia valer nota, não foi tão bem, mas a nota que vai valer é da última. O indicado normalmente ou é a nota média ou a alta, e que isso seja falado para o aluno como vai funcionar lá naquela nossa introdução, que eu pulei ali, porque eu falei que dependia do que a gente for configurar aqui. Aqui, como a gente só vai ter uma tentativa, é aquela nota. Uma tentativa é a que eu consegui alcançar, tá? Layout é como que esse questionário vai aparecer para o aluno. Primeiro, essa ordem da pergunta, o normal dele é pedindo como mostrado na tela. Mas a gente coloca embaralhar aleatoriamente. Por quê? Porque eu estou pensando numa atividade presencial, normalmente aplicada em um laboratório, com máquinas uma do lado da outra. Se eu deixo, como na minha tela de edição, todo mundo que estiver na 1 vai ver a mesma 1. E quando eu embaralho aleatoriamente, cada um vai ver aquela que o computador sortear, vai ser randômico. Então pode ter uma chance sim de 2 alunos que estão sentados lado a lado ou próximos estarem na mesma questão, mas ela é bem mais remota do que se eu deixasse como na minha tela de edição. E aqui na nova página, eu prefiro também uma pergunta por vez, porque quando você coloca 2, 3, 4 perguntas, ele começa a dar aquela barra de rolagem do lado para ele ter que alcançar as últimas. E tem aluno que é muito ansioso. Ele faz uma questão, já quer achar o botão do próximo para ir para outra ou já acha que fez. Então, e às vezes ele pula na hora da barra de rolagem também. Claro que são casos que podem acontecer. Então eu prefiro ou cada pergunta ou 2. Vou deixar aqui cada pergunta mesmo em cada nova página desse meu questionário. Se forem 10, vão ser 10 perguntas, uma em cada página. Ok? Comportamento da questão, essa parte de misturar entre as questões, seria misturar as respostas. Então, vamos supor, a minha questão, a gente já pediu para embaralhar, né? Ela já vai vir randomicamente para os alunos. Mas pode ser que os dois estão na mesma tela, com a mesma pergunta, e para um, a correta vai ser a letra A, porque ela foi colocada como letra A, para o outro a correta vai ser a letra C. Com isso, a gente tem um indício menor ainda de possíveis colas, né? De você tentar fazer o seu questionário olhando do colega. Porque ele não vincula a resposta à letra que é feita, ou à numeração, ou como eu defini ali no meu layout. Ele vai vincular só que na hora que você fez a questão, qual que era que você tinha dado 100% ali de correto. Então, ele pode misturar essas questões e cada vez que o aluno tentar também, naquele caso dele ter várias tentativas, né, ele também vai ter respostas diferentes. Não adianta ele tentar fez a primeira, se ele tinha dado uma atividade à distância, que ele tinha 2 possibilidades, né, 2 tentativas.
Na primeira ele foi fazendo e foi anotando o questionário ali com as respostas de A, B, C. Se na segunda ele jogar esse mesmo, pode ser que ele consiga errar quase todas, porque eu mudo o troco, ele vai misturar. Se eu configurei aqui, sim. Se eu não quiser, é só dar um não. Vou deixar assim para dificultar um pouco mais esse comportamento de cola que pode acontecer entre os alunos. E como se comportam as questões, só para vocês entenderem os feedbacks que os questionários podem dar, eu vou deixar no feedback imediato. Feedback imediato seria o quê? Quando eu acabo de fazer a questão, o Moodle já me dá uma resposta se eu acertei ou se eu errei. Ele é imediato. Isso funciona muito quando é um teste mesmo para ele fixar um conteúdo. Então, ele, a partir do momento que ele vai fazendo, se ele vê que ele está errando muito, é um indício para antes mesmo dele concluir o questionário, voltar ali ao material base de referência para estudo, estudar novamente e aí voltar a fazer o questionário, né, pensando se é para fixar conteúdo, mais de uma tentativa. O adiado é aquele que normalmente a gente coloca em provas ou exercícios avaliativos. Seria o que eu indicaria colocar aqui, mas é que eu quero mostrar os feedbacks, vou deixar com imediato. Ele seria como? Quando o aluno acaba de fazer todo o questionário, aí a plataforma, o próprio sistema, vai indicar para ele onde ele errou e onde ele acertou. Como aqui ele só tem uma tentativa, então não tem como ele poder voltar e refazer aquilo, tá? Se for esse só para fixar, ele vai ter esse feedback adiado também, mas só quando ele acabar todo o questionário, às vezes 10, 20, 50 questões, quando é para fixar. E aí lá no final só é que ele vai ver todas as que ele acertou, todas as que errou, e dependendo da minha configuração, ele também pode mostrar qual seria a resposta correta naquelas em que eu errei. Aqui vou deixar com imediato só para mostrar o feedback para vocês, ok? Descendo aqui, opções de revisão, normalmente a gente não mexe. Como eu dei o imediato, ele já preencheu todos esses aqui para mim. Quando eu dou o adiado, ele começa a preencher só a partir daqui, tá? Eu normalmente não mexo, deixo todas marcadas mesmo, porque eu quero mostrar para vocês, né, como ele trabalha. Essa ferramenta aqui nossa. Mostrar a fotografia do usuário, você pode deixar ele ali com a fotinha do lado, igual que vocês estão vendo a minha quando estou configurando. E aí pode ser uma imagem pequena, grande. Aqui eu vou deixar sem nenhuma. Casas decimais nas avaliações, o de praxe são 2, mas você pode aumentar ou diminuir esse número. E aqui também eu vou deixar da mesma forma que já está. Restrição eu não vou trabalhar. E esse feedback geral é mais para quando o questionário está todo pronto. Vou deixar aqui só no limite de nota aqui 100%. Se ele alcança, eu vou deixar aqui para ele um parabéns só. Ok? Vou até o final. Aqui, módulos, eles já são configurados pelo Moodle, pela parte de TI, a gente não precisa entrar. São grupos separados quando são polos diferentes, né? E a gente não agrupa esses polos. E acesso aqui a gente não vai colocar nenhuma restrição, porque ele vai ser presencial, não é à distância. Então, eu não preciso definir datas diferentes para cada um dos questionários. Vou só aqui salvar e mostrar. Ele vai falar para mim aqui, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. E para que eu possa inserir, ele dá aqui para mim tentativas permitidas 1, duração 3 horas. Se eu quiser, posso vir aqui no editar configurações para voltar ali para a minha configuração do questionário e aí voltar naquela introdução. Vocês viram que ele já fala qual é o número de tentativas e o tempo que ele tem para realizar. Então eu posso deixar aqui um caro ou cara, né? Aluno e aluna, seja bem-vindo ao questionário. Vou deixar uma exclamação. Realize-o com serenidade, que obterá melhor resultado.
o número de tentativa é apenas uma e você terá 3 horas para concluí-lo. Ups. Quando esse tempo expirar, suas respostas serão, não, deixa eu colocar aqui, suas respostas já completadas serão enviadas automaticamente. Ok? Dei aqui só uma breve introdução. Vou voltar, salvar e mostrar, porque a configuração já está correta. E aí aqui, agora, olha a diferença. Vem aqui aquela minha introdução, aqui já é normal do Moodle, colocar o tempo e a tentativa. Se a gente tivesse uma data, ele também ia divulgar aqui a data, ok? Agora vamos para a próxima parte, editar o questionário.